Fala Santista! Acabou de acabar 0-0 Santos e Bragantino na Neoquímica Arena. Mais de 30 mil pessoas para verem como titulares da equipe Lautaro Dias, Mike, Escobar, jogadores que não têm a mínima condição de vestir a camisa do Santos. Essa partida é mais uma que a gente chega na conclusão de que com esse elenco do Santos não vai dar. Esse elenco do Santos é muito fraco. Quando você tem como opção e como titular absoluto o Lautaro Dias, você entende o buraco em que você está. O Lautaro Dias no Santos, meu amigo, ele é titular absoluto. Ele é titular absoluto do ataque do Santos. E o treinador deixou o cara até os 75 minutos de partida. Deixou o cara por mais de um tempo e meio em campo. Um cara que tem 30 gols na carreira, eu não estou brincando, dá uma pesquisada no Google. Veja lá quantos gols o Lautaro tem em toda a sua carreira. Ele tem 28 anos de idade, vai fazer 29 agora. Tem 30 gols na carreira. É atacante. E esse atacante de 30 gols na carreira, ele é titular absoluto do seu time. Aí você para pensar o buraco em que o Santos está. Eu vou ponderar aqui algumas coisas, porque eu entendo que essa temporada foi atípica. O Santos teve apenas 7 dias de treinamento nessa temporada, na pré-temporada, e as partidas estão sendo uma atrás da outra. Para esse jogo, o Santos fez apenas um treinamento, um treino tático, com algumas jogadas de bola parada, só que neste sábado choveu e muito em Santos. Então o treino do Santos foi muito breve, foi um treinamento mais rápido, até para não pesar tanto para os jogadores na parte física. Eu entendo tudo isso. Eu entendo que essa temporada está sendo mais apertada do que as últimas. Mas eu também não consigo entender o porquê que o treinador do Santos toma decisões ruins, como ele vem tomando de forma consecutiva, ao colocar o Lautaro como titular absoluto desse time. Não consigo entender, de verdade, o porquê que o Lautaro é titular absoluto. Aí você olha para o elenco e você fala, tá bom, mas quem que vai jogar no lugar do Lautaro? É difícil realmente. Não tem opção. Você pode colocar o menino, mas ele não gosta dos meninos da Vila. E aí que tá o problema, ele não confia em ninguém. Ele não confia no Matheus Xavier, ele não confia no Robinho Júnior, ele não confia nesses dois meninos. E eu não tô falando aqui que nenhum dos dois são grandes craques, não. Mas o Matheus Xavier, por mais que ele seja um menino ainda, esteja em evolução, em 5 minutos que ele esteve em campo, assim que ele entrou, ele fez mais do que o Lautaro em 75. Assim que ele entrou, ele fez muito mais do que o Lautaro em todo o jogo. Porque o Lautaro Dias não é um atacante que tem condições de vestir a camisa do Santos. O Mike não é um lateral que tem condições de vestir a camisa do Santos. É mais um jogo em que o Mike erra tudo. Porque quando ele veio do Palmeiras para o Santos, ele não jogava com o Abel Ferreira como lateral direito. Volta os jogos atrás do Mike e veja qual era a posição que ele atuava. Ele jogava com o Abel Ferreira como ponta pela direita, porque defensivamente ele é fraco. E ele mostrou isso mais uma vez. Ele dava passes errados, ele entregava a bola no pé dos jogadores do Bragantino, ele deixava espaço nas costas dele, e isso foram várias vezes. Ele deixa o jogador do time adversário cruzar a bola na área, porque é um lateral que não tem condições defensivas, não tem condições técnicas de atuar em uma equipe grande do futebol brasileiro mais. Ele já teve bons momentos, é verdade, mas hoje não mais. Só que no Santos ele vem a peso de ouro, ganhando quase 1 milha por mês, sem condições técnicas de ser a reserva do Santos. Você já viu o Mike jogando desde a metade do ano passado? Já que é para dar chance para os jogadores que não estavam jogando, por que então que você não colocou o Sherman? É melhor do que você dar chance para um cara que você já sabe que não tem condições. E infelizmente o Mike mais uma vez provou isso. Mais uma vez. Então o elenco do Santos é fraco. Mas as escolhas do Vojvoda são muito questionáveis também. E eu sei, repito, que é uma temporada típica, são poucos treinamentos. Eu entendo tudo isso. Eu entendo que para essa partida você só teve um treino. Mas as jogadas do Santos são todas jogadas de lançamento. Não tem uma jogada do Santos em que o Santos vem por dentro, ou seja, o Santos começa uma jogada pelo meio e finaliza em gol. Todas as jogadas do Santos, repare bem, todas as jogadas são jogadas de estourão ou tentativas pelas pontas. O Santos hoje jogou com o meio-campo do Santos totalmente espaçado. Os dois meio-campistas, Miguelito, a gente precisa falar dele, e o Gabriel Menino, os dois jogavam colados na lateral. Quem tinha que criar a jogada era o William Arão, ou então os dois zagueiros. E aí, por isso, quando os zagueiros tentavam se aproximar ali do meio-campo, o time do Bragantino apertava e eles tinham que estourar a bola para frente. O Arão foi o único em campo que criou jogadas, que tentou pelo menos alguma coisa. Porque no meio-campo do Santos não tem ninguém. E isso não é só nesse jogo.
Não é porque o Santos entrou com um time mesclado. Isso vem das outras partidas também. Veja contra o Corinthians. O Santos contra o Corinthians deu um chute em gol que foi o gol do Gabigol. Porque o Santos não tinha jogadas pelo meio. Hoje foi a mesma coisa. O Santos não deu um chute no gol. Um único chute no gol. 90 minutos, mais acréscimos, sem um chute no gol. O Gabigol, que não jogou nada hoje novamente, ele não recebe a bola. E quando recebe, finaliza mal. Porque, infelizmente, o Gabigol vem em viés de baixa. E não quer dizer que ele é um jogador horroroso. Ele é um bom finalizador. Mas você percebe que as jogadas do Gabigol não são jogadas inteligentes mais. Ele tem uma boa finalização. Mas quantas jogadas hoje que caíram no pé do Gabigol e ele tocou errado ou chutou quando tinha um jogador do Santos melhor posicionado? Então você começa a olhar para o elenco que o Santos tem, para as peças que estão na mão de Vojvoda, e você começa a entender o buraco em que o Santos está, infelizmente. E aí você também olha para as escolhas do treinador, e aí, infelizmente, você cada vez mais vai se revoltando. É por isso que os 30 mil que estiveram hoje, eu até tinha comentado de que teríamos 30 mil hoje no estádio, e foi justamente o que eu falei, o número que eu tinha falado. 30 mil pessoas. Essas pessoas que estavam lá debaixo de chuva merecem os parabéns, porque vocês saíram de casa para assistir Lautaro como titular, saíram de casa para assistir o Mike como titular do seu time. Vocês são guerreiros. Eu até queria estar lá também, mas o preço do ingresso foi R$360, o mais caro. E o mais barato estava 150. Para que os torcedores do interior de São Paulo, que é o meu caso, quando eles querem ir até São Paulo, porque fica um pouco mais perto, e vão ver uma grande oportunidade, mas olha e fala, pô, tem que viajar, vou pagar 150 no ingresso, mais a viagem, mais o pedágio, aí fica difícil. E essas pessoas estavam lá para ver Lautaro Dias no ataque, para ver Mike, para ver Escobar na lateral esquerda, e o Escobar nem fez uma partida horrorosa como ele vinha fazendo. Mas é um jogador que, infelizmente, eu duvido que ele seria titular em qualquer equipe do futebol brasileiro, a não ser os que subiram agora. Eu duvido. Mas, infelizmente, no Santos ele é uma grande solução. Então o elenco do Santos é muito problemático. E se o Marcelo Teixeira e o Alexandre Matos não despertarem, como não me parece que vão despertar, esse ano vai ser muito duro, muito duro. Bem, falei aqui, fiz o desabafo sobre isto, falei sobre o problema do Santos, sobre o meio-campo, né? O Santos tinha os meias muito abertos, não conseguia criar jogadas pelo meio, e até gostei do começo de jogo do Santos, porque o Santos jogou marcando em cima, tentando pressionar a saída de bola do Bragantino, só que ficava muito na correria, faltava alguém com qualidade técnica de colocar a bola no chão e tentar criar jogadas de ataque. Não acontecia isso no Santos, porque o Santos não tem esse tipo de jogador no seu elenco. E aí, com a saída do William Arão no começo do segundo tempo, o Santos se perdeu completamente, porque o Arão hoje, pode reparar, reparem todos os jogos do Santos recentes, o Arão é o jogador mais importante do elenco. Hoje o Arão é mais importante do que o Brazão. Hoje o Arão ele é mais importante do que qualquer outro jogador, do que Gabigol, qualquer outro. Porque é ele quem dita o ritmo de jogo do Santos. Só que é aquele ditado, uma andorinha só não faz verão. E infelizmente o Arão sozinho não vai conseguir fazer nada. Você vê que entrou o Schmidt no lugar dele no segundo tempo, o Bragantino começou a criar jogadas e começou a ter chances de gol. Por quê? Porque o Arão saiu, o Santos perdeu o controle de meio de campo e não teve nem mais quem criasse jogadas. Porque o Arão, hoje, ele é o armador do Santos. Bem, então falei sobre isto. Vamos falar aqui sobre os jogadores. Gabriel Brazão. O Brazão teve duas participações no jogo. Uma no final do jogo, que ele saiu cara a cara e conseguiu fazer uma boa defesa, e um chute do Sacha, em que ele conseguiu fazer defesa também no começo do jogo. Vou dar uma nota 6,5 para o Gabriel Brazão. Mike, uma nota 4,5 para ele. É um jogador que não pode mais atuar com a camisa do Santos. E espero que o Vojvoda tenha entendido isso. Não apenas dessa partida, mas das partidas anteriores também. Partidas ruins consecutivas desse lateral que o Palmeiras dispensou de forma gratuita. É porque tem algum motivo. Adonis Frias e Luan Pérez, vou analisar os dois de forma conjunta. Nota 6 para os dois, porque o Bragantino até que tentou mais do que o Santos, mas ainda assim não criou muitas jogadas de perigo de gol, né? Então, uma nota 6 para os dois, tiveram uma partida segura. Escobar, nota 5. O primeiro tempo dele foi bom, o segundo tempo dele foi um segundo tempo de Escobar. Nota 5 para ele. William Arão, nota 6,5. O melhor do Santos em campo. E olha que ele só jogou meio tempo. O melhor do Santos, mais uma vez, é o William Arão. É o cara que cria jogadas e é o cara que tem a maior vitalidade no meio campo do Peixe. Zé Rafael, nota 5. Ele começou, pelo menos o jogo, melhor do que os dois últimos, mas ele, mais uma vez, foi apagado. E o Zé Rafael está mostrando cada vez mais que ele não tem condições físicas de ser um jogador titular do Santos.
É preocupante porque o Santos considerava o Zé Rafael como uma grande peça, uma grande opção para o meio-campo. E não é o que vem demonstrando. O Menino, vou dar uma nota 5, ele fez um bom começo de jogo, mas depois ficou apagado como o restante do time. Miguelito. Bem, o Miguelito perdeu a oportunidade que ele teve. Ele começou bem o jogo, começou distribuindo bons passes, começou com muita vontade, mas depois ele começou a cair no segundo tempo, ele não foi substituído à toa. Claro que eu preferia que tivesse saído o Lautaro do que o Miguelito, mas é um jogador que vem perdendo as suas oportunidades que tem tido aí nos últimos jogos. O Santos até o momento não se manifestou em renovar o contrato com ele, eu não sei se será renovado, só se o Santos conseguir uma venda aí com este jogador. Eu acredito que ele não vai ficar no elenco para o resto da temporada, por conta de atuações não tão boas assim. Gabigol, 4,5. Gabigol atrapalhou o time hoje. Ele teve 2 oportunidades em que ele finalizou em gol. Ele teve 2 oportunidades de tocar com um jogador do Santos passando nas costas da defesa. E ele tentou chutar, mas até perdoou o Gabigol, porque no Santos não tem quem faça isso. E o Gabigol, pelo menos, é o melhor finalizador do elenco. Então perdoou o Gabigol por isso. Mas a partida dele foi bem abaixo. O Lautaro, vou dar uma nota 3. 3 porque entrou em campo, porque estava de chuteira, caneleira. Já falei que cortou o cabelo. Só por isso. Porque o Lautaro, infelizmente, não tem condições de vestir a camisa do Santos. Dos que entraram, o Schmidt fez mais uma partida ruim. Lento, sempre tocando a bola para trás, sempre voltando a bola para o brasão. Muito mal. Ele piorou o meio-campo do Santos. Nota 4,5 para ele. Eu já disse isso várias e várias vezes. Eu não considero o Schmidt um jogador para ser titular do Santos. Ele é um jogador que o Santos trouxe para a Série B. De lá para cá, o Santos até agora não conseguiu trazer um jogador capaz de ser titular na vaga do João Schmidt. Isso mostra como o meio-campo do Santos, como a diretoria do Santos é uma diretoria fraquíssima, né? Matheus Xavier, nota 5, por mais que tenha jogado pouco, e ele tenha, depois de ter entrado bem, começou a entrar no ritmo do restante da equipe, mas ainda assim fez mais do que o Lautaro em 20 minutos que esteve em campo. Robinho e Rincon, pouco jogaram, vou deixar os dois sem nota. Bem, essa foi a minha análise, desculpa se falei muito. É que às vezes a gente quer desabafar, e eu sei que você também quer fazer isso, então use o espaço aí dos comentários para poder você deixar a sua opinião. Eu quero conversar, perdão, agora eu preciso tomar uma água, viu? Quero conversar com você aqui nos comentários do canal, então deixa a sua opinião, que eu vou conversar, vamos debater sobre Santos. Para você, quem foi o pior em campo? Quero saber a sua opinião, e quero também saber o que você acha das escolhas de Vojvoda. Não quero minar o trabalho do técnico, mas, infelizmente, as decisões ou as escolhas nas escalações de Vojvoda são bastante questionáveis. Pelo menos essa é a minha opinião. Quero saber o que você pensa sobre o trabalho do argentino, tá bom? Se você não é inscrito, se inscreva no canal, ativa o sininho, porque logo mais estaremos de volta aqui com mais um vídeo no canal Mundo do Santos, tá bom? Deixa o like, o hype, um abraço e até o próximo vídeo.